Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Isso aqui é um canal de degustação mesmo, tá? Só para dar uma pequena gotinha de teologia. Falamos também sobre vida cristã, vida de igreja e também sobre os fatos do mundo que de alguma forma afetam a igreja ou o cristão. Seja bem-vindo ao canal. Desde já eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, seu joia, você compartilhe. Não sou youtuber, sou apenas um pastor que tem desejo de me comunicar, né? Desde a pandemia venho fazendo vídeos, né? Me comunicando com o pessoal da igreja onde pastoreio, como também para aqueles que vão conhecendo o canal e vão achando interessante ou pelo menos útil, né, para a sua reflexão. Deus abençoe a todos vocês, ok? Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade. E hoje vou falar sobre a história dos batistas, não de modo muito aprofundado, de um modo mais bem resumido, né? E falarei um pouco de quem somos nós, né? Como Igreja Batista Fraternidade. Espero que você goste aí, tá? Das informações, né? Ou que pelo menos ela sirva para apresentar para você um pouco do nosso pensamento, tá bom? Antes de eu entrar no vídeo, de falar sobre estas coisas, vou deixar um convite para você na sequência, né? Fazer um convite e depois eu entro no assunto, no tema. Até já! Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Meu irmão, minha irmã, você está convidada a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade para cultuar ao Senhor. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastor titular aqui desta igreja, e estendo esse convite a você e sua família. Nós temos cultos aqui aos domingos às 9h30 da manhã, às quintas-feiras às 8 da noite. Também temos oração às terças-feiras à noite. Você é nosso convidado muito especial. Estamos localizados na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, aqui no bairro das Laranjeiras, município de Caieiras, São Paulo. Deus abençoe você, seja sempre bem-vindo. Muito bem, fica aí o convite a todos, tá bom? Pessoal, o que é ser batista? O que é ser batista? A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender um pouquinho do que é ser um batista é a gente voltar às origens desse movimento. Existem algumas teorias, além disso aqui que eu vou falar para vocês, além disso que eu vou falar agora, existem teorias sobre a origem dos batistas que remontam lá o século I, né, com o João Batista e os discípulos que aceitaram a Jesus Cristo, mas ficaram firmes, né, na visão, né, de batismo por imersão e tal, de João Batista, enfim. Mas essas explicações, queridos, elas são explicações que não temos assim nada histórico, né, documentado, histórico. Então eu não vou caminhar por aí, né, coisas que são vou usar o termo aqui, muito subjetivas, né? Tem muito palpite, tem muita história, mas nada ali fundamentado.
nada histórico que você possa realmente falar, olha, tá aqui, ó, temos provas históricas. Fica difícil a gente afirmar isso como algo de fato, né? Como se fosse realmente um fato. Então, eu não vou entrar por esse mérito, respeito às várias ideias, né, ou pensamentos, ou até mesmo histórias, né, além disso aqui que eu vou falar, mas eu vou caminhar de modo que eu me sinto mais seguro falando sobre a origem histórica, né, dos batistas, ok? Bom, mesmo nas origens históricas, e isso é importante você saber, mesmo nas origens históricas, ou na origem histórica dos batistas, a gente ainda não tem como bater o martelo e falar assim, ó, todo mundo saiu daqui exatamente e foi o único grupo. Foi o único grupo batista que surgiu, e a partir dali é que todos os outros surgiram no mundo. Não dá para fazer isso. Porque a visão batista, queridos, inicialmente, ela não era uma denominação. Eu às vezes encontro alguns batistas mais tradicionais, né? Nós somos históricos e nós viemos da Batista tal, que começou com um missionário batista tal, como se isso fosse indo para trás e fosse chegar lá em Londres. Como se fosse assim uma linha traçada que você, se você for olhando os antepassados, né, os pioneiros, os missionários, como se você fosse voltar e chegar exatamente no mesmo grupo lá de origem. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se você pegar a sua origem batista e começar a voltar, né? A gente veio nascemos a partir das missões batistas vindas lá dos Estados Unidos, ou das missões batistas vindo lá da Suíça, ou da Holanda, ou da Inglaterra. Se você for voltando, você vai ver que aquela igreja foi formada por uma outra igreja que surgiu lá e apareceu, de um grupo de missões batistas não sei da onde. E aí, quando você vai indo, cada vez que você vai retroagindo, né, ou retrocedendo, melhor dizendo, lá para trás, e você vai perdendo a linha e você já não sabe mais exatamente lá atrás, lá da onde tudo veio, né? Existem alguns aí que afirmam, não, nós somos realmente daquela igreja que surgiu lá, viemos. Pode ser que uma ou outra, né, uma batista ou outra tenha como se consolidar dessa forma, tá? Mas não são todas as igrejas batistas que podem dizer isso. A maioria não pode dizer isso, tá? Eu não estou dizendo que não tenha nenhuma que possa dizer, estou dizendo que a maioria não pode afirmar isso. Por quê? Porque o batista ele surge como um movimento, como um pensamento que divergia do pensamento histórico do século XVII, que divergia do pensamento e prática, né, ligada à teologia sobre algumas questões, lá no início do século XVII. E a partir desse movimento, nós não temos como pegar e dizer que apareceu um grupo batista ou dois grupos batistas e bateu o martelo. Foram só eles. Tá. Não. Podem ter havido dezenas e dezenas de organizações que se identificavam batistas. E daí há uma explosão de trabalho. Que tem início, né? Para onde eles vão, para onde eles passam, forma ali um grupo batista sem estar ligados entre si necessariamente. Tá entendendo? Por exemplo, no século XVI,
a partir de 1517, aconteceu a Reforma Protestante, certo? Foi inclusive comemorado no mês passado, em outubro. Estou gravando esse vídeo. Eu gosto de registrar as datas do vídeo, né? Para você se localizar. Para a gente não esquecer quando foi gravado, né? Estou gravando aqui em novembro de 2023 esse vídeo. No mês de outubro de 1517, né, 31 de outubro de 1517, é o marco histórico quando Martin Lutero, né, ele vai e apresenta suas 95 teses, levando uma discussão adiante, né, querendo um debate. E a intenção de Lutero inicialmente era buscar uma reforma da Igreja Católica. E aí o que acontece é que a cúpula católica não vai aceitar de forma alguma as teses de Lutero, né, as críticas de Lutero, e eles ordenam que Lutero se retratasse. Lutero, que era monge agustiniano e era também doutor em teologia, né, que era muito importante, né, na academia daquele tempo, era um respeitado doutor, né, de teologia ali na Alemanha. E Lutero era também ordenado padre, né? Ele ministrava os sacramentos. E aí o que acontece, queridos, é que o Lutero não se retrata, né? Existiam vários pontos que ele divergia do catolicismo, mas o que levou ao maior debate foi a questão da venda das indulgências, né? Onde as pessoas pagavam para ter um documento assinado, né, o carimbado pelo Papa, um ofício do Papa onde perdoava pecados das pessoas. E isso Lutero achou uma aberração, como de fato é, né, queridos? Homem nenhum pode assinar um documento perdoando pecado, né? Bom, e aí houve então uma ruptura, houve o lado econômico que favoreceu, né, o pensamento de Lutero, porque eles também, muitos tinham divergências em relação aos tributos que eram pagos a Roma, né, a forma de economia também ligada ao movimento comercial, né, que ganhava força, né, com a classe burguesa que se levantava. Também viu, né, uma oportunidade de uma mudança de paradigmas também na economia. E, ao mesmo tempo, né, príncipes e reis viam também uma oportunidade de uma mudança, né, de mundo em relação a aquela forma de governo que até então existia devido ao movimento ao movimento não, né, ao estabelecimento já prolongado do feudalismo. Então, é uma coisa ligada à outra, né? E simples. Tudo isso cooperou para que Lutero tivesse proteção e a parte que cabia, né? Que cabia a Lutero, que era o lado teológico, acabou que tendo ouvidos, né? Muitos ouvidos acadêmicos que também pensavam como Lutero. E aí aconteceu o primeiro movimento, né, que deu início à reforma lá na Alemanha. E esses desejos de reformar a igreja e de crítica à igreja já é algo que vinha acontecendo desde lá do século XII, né? Durante 300 anos, essa insatisfação e essa busca por uma purificação da igreja católica já é algo que vinha acontecendo. Padres, monges, bispos, muitos deles foram, inclusive, julgados e condenados pela Inquisição, né? Outros tiveram que se retratar para não perder a vida, né? Mas eu quero que vocês entendam, pessoal, que naquele momento histórico, a igreja e o Estado estavam ligadas. E ainda mais com o mundo dividido, né, entre muçulmanos e cristãos, o mundo ocidental, o mundo oriental também.
essa divisão, essa luta por terras entre islâmicos, né, que são os muçulmanos, e os cristãos na época, porque haviam muitas guerras, né, havia conflitos de interesse econômico, político e também religioso, tá? Essas três coisas andavam juntas naquele período, não havia uma separação. Então é natural você ver que o Estado executava, o Estado levava alguém à morte, até à morte, pela lei, né? Por muitas vezes ir contra, né, a visão que era estabelecida naquele território, tá? Então muitas pessoas foram presas, né? Não tinha uma prisão, por exemplo, dentro da igreja, né? Não eram os padres que prendiam pessoas, mas era o Estado que estava ligado à igreja. A igreja tinha proteção do Estado, o Estado também, de alguma forma, também ouvia, né? Estava também a serviço da igreja. Então, era uma mão lavando a outra. Ou, nesse caso, podia dizer que era uma mão sujando a outra, né? Muito bem. Mas aí vem a reforma, né? Acontece com Lutero e outros reformadores foram surgindo. Zwinglio, John Knox, tem vários, não dá para, né? O próprio João Calvino, um dos maiores teólogos, né? Hoje, no meio protestante. Então, assim, a reforma foi tomando conta, né? Ganhando força. E durante esses primeiros 90 anos da reforma, foram 90 anos, houveram muitas discussões, brigas por território entre católicos e protestantes, né? Existiram territórios totalmente protestantes, onde católicos muitas vezes eram perseguidos e tinham que sair daquele território. O mesmo acontecia com protestantes, né? E aí eu quero que vocês entendam que era um momento, pessoal, muito diferente do momento que hoje nós vivemos, tá? Na Europa, aqui nas Américas, né? Em outros países, né? Era um momento histórico diferente, o mundo era assim, né? Então, a visão de mundo daquela época era muito complicada, tá? Inclusive, né, você vai ver o João Calvino, ele trabalhando ali em Genebra, lá na Suíça, e lá é a mesma coisa, o protestantismo, né, o movimento calvinista, né, o protestantismo estava totalmente ligado, profundamente ligado ao Estado, tá? Tanto que é verdade que em um momento que houve alguém que estava querendo deturpar o significado de textos da Bíblia, o Estado, né, ali em Genebra, o governo, vai levar esse homem que perturbava, né, o pensamento das pessoas, queria tirar a união das pessoas que eram protestantes naquele território, e esse homem vai ser julgado, é um dos exemplos, tá? Vai ser julgado e condenado por heresia e vai à morte, né? E é condenado à morte, tá? Então, num território protestante. Então, protestantes também, naquela época, o Estado que estava a serviço da visão protestante também executava a lei. E algumas leis, né? Crime por heresia podia sim levar, sem retratação, poderia levar à morte, ou então a pessoa ser expulsa do país, né, ser exilada, ou até mesmo prisões, tá? Então isso é fato histórico, tá bom? Durante os primeiros 90 anos, então, tiveram muitas crises entre católicos, protestantes, né? Mortes, prisões, enfim. Mas 90 anos se passaram, desde 1517, então agora tinha tensões ainda, claro que tinha.
muitas tensões entre católicos e protestantes ainda, mas agora já era uma realidade, são 90 anos que se passaram desde Lutero, então agora já existem territórios protestantes muito mais consolidados, estabelecidos, católicos também, tá? Até porque depois de Lutero, né, uns 30 anos depois daquele primeiro do trabalho inicial da reforma, a Igreja Católica entrou naquilo que nós chamamos de contra-reforma, né, para reformar, né, a Igreja Católica a partir de uma visão, de várias discussões, aliás, para tentar resolver problemas que estavam levando a Igreja Católica a uma crise. Então a Igreja Católica começou a partir dali também a buscar várias opções de se reformar seu pensamento, né? E dali começa também um novo tempo para a Igreja Católica, graças ao movimento da Reforma Protestante, tá? Isso é importante, fique registrado isso aqui. Aí o que acontece, queridos, é que, mas ainda assim o Estado estava totalmente ligado à Igreja, e um influenciava o outro. A Igreja influenciava o Estado influenciava a Igreja, e isso quando realmente literalmente não se intrometiam, né, nos assuntos um do outro. Bom, o fato é que é o seguinte, na Alemanha, em muitas, não toda a região da Alemanha ali, né, tinham outros nomes naquela época, né, as regiões tinham outros nomes, mas naquela região que a Alemanha se consolida hoje como um país, né, alemão mesmo, ali a gente vai ver em várias regiões ali o protestantismo, né, os luteranos predominando, né? Nós vamos ver, por exemplo, havia lugares protestantes na Holanda, havia regiões, né, várias cidades protestantes também na Suíça, né, e em vários lugares do Ocidente, né, e na Inglaterra. E o caso da Inglaterra foi um caso muito interessante, porque a Inglaterra ela fez o seguinte: houve uma ruptura total, né, entre a igreja mesmo da Inglaterra, ela se oficializou, né, no território inglês, e ela passou a ser uma igreja protestante, assim, aliás, né, o governo da Inglaterra, né, passou a adotar para si totalmente a visão protestante, né, da reforma. Mas não abandonou de modo algum os ritos católicos, como os paramentos, as datas de festas litúrgicas, né, os paramentos, datas e festas litúrgicas, né, o calendário litúrgico não abandonou, o livro de oração comum. Então a igreja ela continuou ali, episcopal, né? Ela não teve mais o papismo, porque a igreja da Inglaterra rompeu com o Papa e com Roma e com todo o catolicismo, e o território inglês passou a ser anglo-católico, né? Ou como nós aqui podemos dizer também anglicanos, né? Passaram a ser anglicanos. E é uma mistura, né? Até hoje não há uma definição. Você fala com o anglicano, ele diz: nós não somos nem protestantes, nem totalmente católicos, né? Nós somos anglicanos. E o anglicano, assim, ele pegou a teologia, boa parte, né? Quase tudo, não tudo, mas pegou uma boa parte da teologia reformada, da teologia protestante, mas manteve, como eu já falei, né? Muita coisa do que trouxe do catolicismo, tá bom? Festas, calendário litúrgico, livro de oração comum, apesar de o livro de oração comum, ele ter, como que eu posso dizer? Ele ter sido modificado, obviamente, né? Com a visão protestante, mas manteve-se o uso, né? Enfim. Aí o que acontece, queridos? No século XVII, no início do século XVII, 1601, né? E no final do século XVI, na verdade, no final do século XVI, já crescia um movimento
entre os protestantes, principalmente ali na Inglaterra, eu quero focar na Inglaterra, Inglaterra, Holanda, né? Pelo menos, eu quero focar nesses dois aqui. Crescia-se um movimento muito grande, né? De uma separação entre igreja e Estado. Por que isso? Porque eles acreditavam que a reforma tinha a proposta de levar a igreja a uma fé genuína, profundamente espiritual e tornar a igreja livre. Mas a igreja teve a reforma só para se separar do catolicismo, né? E de muitos dogmas católicos, obviamente. Mas ainda faltava coisa para concluir nessa reforma, ela estava incompleta. Esse era o sentimento dos separatistas, que eram aqueles que queriam, né, a separação entre igreja e Estado, né? Que podemos também, né, ligar esses separatistas aos não conformistas, né? Que é a ideia de realmente dizer, olha, só tem um jeito de a gente não ser essa igreja, é saindo dela e começando outra, entendeu? Começando outra igreja. Esses eram os não conformistas. Mas tinham aqueles que queriam mudar a igreja, mas eles eram mais passivos. Vamos devagarzinho, vamos pelo diálogo, vamos com orações, vamos com paciência. A igreja não pode ficar tendo essa divisão, vamos com paciência, vamos buscar aos poucos em oração. Esses eram os conformistas, tá? Então, tinham aqueles que estavam satisfeitos com a igreja, tinham aqueles que não estavam satisfeitos com a igreja, queriam uma reforma para mudar o rumo da igreja, mas sabia que isso tinha que ser feito aos poucos, no diálogo, que eram os reformistas conformistas, né? Mas tinha também aqueles que eram os não conformistas, que abraçavam uma visão separatista. Esses daí queriam dizer o seguinte: a gente só tem, ou a igreja muda, ou a gente precisa separar dessa igreja aí, senão nós vamos ver a nossa fé sucumbir. Então esse movimento já vinha crescendo no final do século XVI e foi ganhando muita força no início do século XVII, 1601, 1602, tá? E foi aí, né, que muitos pregadores anglicanos, né, que são os ministros, presbíteros anglicanos, eles começaram também a abraçar essa visão. E havia um movimento, então, que é o movimento puritano, queridos. E o movimento puritano, veja bem, não era uma denominação. Não existia uma igreja puritana, nós somos a igreja puritana. Não existia. Os puritanos eram grupos que estavam entre os congregacionalistas, né? Estavam entre os anglicanos, certo? E que lá dentro da igreja anglicana buscavam uma vida de piedade, de mais santidade, e de outras coisas que eu não vou entrar aqui, senão o vídeo não vai acabar, né? Estou falando aqui dos batistas, tá? Mas é para você entender o que estava acontecendo. E aí, resumidamente, tem vídeos aí que você vai encontrar maior profundidade, tá? Mas assim, aí o que acontece? Esse pessoal aí começou dentro da igreja mesmo, né? Fazer grupos, tinham, vamos dizer assim, igrejas, porque tinham várias igrejas, né? Anglicanas, é uma igreja só que respondia à sede, né? A igreja central, a igreja principal, ao bispo, né, daquela região, mas existiam muitas paróquias anglicanas, né? E aí, nessas tem paróquias que o padre ou o pastor anglicano, né, o ministro anglicano, ele tinha uma visão reformista, entendeu? Alguns eram conformistas, outros eram separatistas, queriam pensar numa mudança mais bruta, digamos assim, né? Mais rápida, mais exigente. E então esse movimento, e muitos ali buscavam, né? Tem congregação que buscava uma vida de muita santidade, de purificação e tal. Então tudo isso tem a ver também com o movimento puritano. Então
esse movimento estava totalmente ligado à igreja, estava dentro da igreja. Não era uma denominação, era uma visão, era um pensamento. Futuramente a gente vai ter aí, né? Aí a gente vai encontrar os menonitas, né? A gente vai encontrar outros grupos que se identificam totalmente com uma orientação puritana, né? De vida, né? E homens da piedade, né? E enfim. Aí, pessoal, esse pregador, um dos pregadores, ministros anglicanos, era o pastor John Smith. Então, John Smith, ele fez amizade com um membro da igreja anglicana que também tinha esse desejo de reformar a igreja, que era o Thomas Helwys. Então os dois começaram a criar um grande laço de amizade e começaram a trabalhar nisso, né? Ainda na igreja anglicana. Até que chega um momento em que esse movimento vai ganhar um pouco mais de força, essa discussão, esse pensamento. E não eram só os dois, não. Tinham vários outros. Quando de repente vem uma perseguição, né? O Tiago I, acho que 1603, se eu não me engano, ele começa a perseguir esse pessoal aí que não estava satisfeito com a igreja. Começa a pesar em cima deles. E com medo, né, já que o Estado é ligado à igreja, e a igreja é ligada ao Estado, com medo de sofrer punições terríveis, o Thomas Helwys, que era inclusive de uma família, né, bem sucedida financeiramente falando, ele que era também advogado, né, formado em direito, na época, eles resolveram, então, ir embora para a Holanda, porque a Holanda, naquele tempo, era uma terra protestante mais tranquila, e não havia perseguições, né, sobre os grupos lá, as igrejas, os pensamentos eram mais livres, tá? Então, eles fogem da Inglaterra e vão embora lá para a Holanda. E quando chega na Holanda, eles vão encontrar grupos menonitas, desculpa, nossa, engasguei. Gaguejei. Eles vão encontrar esses grupos, eles vão encontrar outros puritanos lá, eles vão encontrar vários grupos lá. E lá eles vão ter também um impacto com o pensamento arminiano, né, do teólogo e pastor Jacóbios Arminius, que traz aquela ideia, né, de livre-arbítrio dentro, né, de uma visão obviamente bíblica, tá? Que foi injustamente e ainda é injustamente criticado, né, por reformadores, por protestantes, né, que chamam os arminianos de semi-pelagianos, né? E isso não existe, tá bom? O arminianismo, ele prega que na soberania de Deus, Deus olha todas as coisas, né? E lá na frente ele sabe, né? Aqueles que irão ouvir o chamado do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que chama o homem à salvação. O homem sozinho, ele não consegue enxergar o seu erro e seu pecado. Ele precisa de um chamado do Espírito Santo, ele precisa de uma ação do Espírito Santo. Mas em Cristo, esse chamado, ele é dado a todos os homens que podem, a partir do momento que são tocados pelo Espírito, que o Espírito Santo fala a eles, eles têm então a condição, a partir desse momento, desse chamado do Espírito, eles têm a condição de aceitar ou resistir, se entregar ou resistir, tá? E aqueles que vão receber esse chamado, ser tocados pelo Espírito e vão se entregar lá na eternidade, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, já nessa soberania de prever todas as coisas adiante, no futuro, ele elege lá esses que voluntariamente, pela ação do Espírito Santo sobre a vida deles, vão entregar-se ao Senhor, tá bom? O John Wesley lá na frente,
que era também um pastor anglicano inglês, né, que depois vai se desligar da Igreja da Inglaterra também, isso lá no século XVIII, um século depois, e vai começar o movimento metodista, que vai dar origem às igrejas metodistas. Ele, inclusive, abraça a visão também arminiana, né? E ele é um grande propagador do arminianismo, porque ele era um avivalista. John Wesley, né, foi muito importante para a igreja, para a história da igreja, principalmente para a Inglaterra e para os avivamentos, né? Ele e muitos outros. E ele vai ser aquele que propaga muito, né, a visão a teologia da graça preveniente, né? Ok? Enquanto que os reformados já têm aquela visão mais calvinista no sentido de que o homem, Jesus não morreu por todos, né, mas morreu só pelos eleitos, e a graça ela é eficaz e irresistível. Quem ouve esse chamado não pode resistir, porque não consegue, porque foi eleito por Deus. Então fica essa discussão, né? Mas, independentemente disso, o Thomas Helwys, né, e o John Smith, eles vão ser impactados lá na Holanda pelo pensamento de Armínio, tá? E não somente isso, a partir desse envolvimento, né, com ele, com esses grupos, né, eles vão perceber também, a partir de uma leitura bíblica, que entre tantas coisas ligadas ao catolicismo ainda, a Igreja da Inglaterra, ela também, ela ainda fazia batismo infantil, como todos os reformadores faziam. Então, isso leva, né, esses irmãos que estão inconformados com a visão da reforma, que para eles a reforma estava incompleta, eles vão dizer o seguinte: olha, não, a gente não devia batizar crianças. E batismo é um sacramento no sentido de meio de graça para salvação. Quem salva é Cristo. E nós todos somos salvos pela graça. Só que a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz na sua epístola, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé é uma resposta que nós damos a Deus a partir do momento que somos alcançados pela graça. Uma criança não pode ter essa resposta. O homem já adulto, ou o adolescente, ou pré-adolescente, que seja, que já teve uma maturidade para compreender a sua fé, que foi ensinado sobre essa fé e já pode compreendê-la, essa pessoa que pode responder, ela pode responder com fé. Ela pode crer e confiar e entregar-se voluntariamente a Cristo, reconhecendo seus pecados, seus próprios pecados, e admitindo que precisa de um Salvador. E essa é a fé do homem. Ele confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Tá certo? Ele tem essa consciência. Então, ele é salvo pela graça mediante a fé. E quem pode responder com fé? Uma criança não pode responder com fé, um recém-nascido. Uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 aninhos, 5 aninhos, elas podem aprender sobre Jesus, mas elas ainda não têm a consciência do pecado. Elas são pecadoras, porque todo mundo nasce em pecado, mas elas são pecadoras, porém, elas não têm essa consciência da ação pecaminosa. Entende isso? São pecadoras na essência, mas não têm a consciência do seu pecado, da sua ação de pecado. Então, uma criança de 5, 6, né, vai lá, de 0 ano a 7 anos de idade, pelo menos, a 8 anos, depende, né? Mas até aí, pelo menos é difícil uma criança ter consciência do pecado cometido, de que ela é pecadora, que precisa de um Salvador. Elas podem sim ser ensinadas sobre Jesus, sobre o Papai do Céu, que tem que amar a Deus. Isso é importante, que uma família ensine seus filhos desde criança, tá certo? Mas elas só vão ter como responder com fé
pela graça que receberam, a partir do momento que elas conseguem sim compreender o que é a salvação, quem é Jesus, por que ele morreu na cruz, quais são os pecados que Deus odeia, e a pessoa se arrepender e confessar Cristo, voluntariamente e com convicção. Então, a partir daí eles vão falar, não, então somos salvos todos pela graça, mas mediante a fé, né, a fé é uma resposta que o homem pode dar a Deus, uma criança não tem como compreender essa fé. Ela pode amar a Deus, mas não consegue compreender a questão do pecado, da salvação. Então eles entendem o seguinte, baseados também no texto que Jesus diz, das crianças é o reino de Deus, né? Já é delas, a simplicidade delas, apesar de pecadoras, elas têm essa simplicidade de consciência ainda. Então o reino de Deus é delas, disse Jesus. Então, baseado nesses textos, né, eles vão entender, então, que criança não tem que se batizar. Apesar de batismo não salvar nem adulto nem criança, mas o batismo é o ato público, né, de uma simbologia que representa o sepultamento, né, do velho homem, a morte da velha criatura para viver uma nova vida em Cristo. Isso é um símbolo muito forte do batismo, principalmente na visão batista, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser rejeitado o batismo de infantes, né? O que nós chamamos de pedobatismo. E esse grupo, então, de Thomas Helwins, de John Smith, que estavam juntos, passa a crer somente no credobatismo, ou seja, eu creio, porque a fé é uma resposta consciente que dou à graça que recebi. Então eu creio e depois me batizo, entendeu? Então por isso que nós, da Igreja Batista Fraternidade, nós temos as famílias da igreja e nós procuramos batizar crianças a partir só de 8 ou 9 anos para cima, tá? E quando os pais estão conscientes de que as crianças realmente sabem da sua fé, compreendem a salvação e que é um ato voluntário deles, aí nós batizamos, tá? Mas antes disso, nós não batizamos ninguém lá na nossa igreja. Nós somos batistas, ok? Então, nós herdamos isso da Igreja Batista. É uma herança batista. Se todas as igrejas que você vê batizando só, né, a partir de 8 anos de idade, tem igrejas que são mais radicais, só batiza a partir de 12 anos, outras só batiza a partir de 15. Essas igrejas, todas elas bebem de uma fonte batista. É um pensamento batista. Tá bom? Diferente do pensamento reformado. Até hoje, as igrejas anglicana, luterana, metodista, certo? Anglicana, luterana, metodista, presbiteriana. Até hoje, essas igrejas que eu falei agora, que são muito mais ligadas à visão reformada, da reforma mesmo, elas até hoje batizam ainda crianças, ok? Lógico que não é para salvação que eles batizam, mas tem uma outra forma. Não vou entrar nesse mérito, senão eu não saio daqui. Bom, aí, então vocês entendem? Eles tinham a visão separatista, não conformista, porque a igreja da Inglaterra, o Estado mandava na igreja. Eles nomeavam bispos, por exemplo, como acontecia no catolicismo. Eles nomeavam bispos por interesses políticos e não porque aquele bispo realmente era um homem de Deus. Isso era um problema espiritual para a igreja e eles queriam que isso mudasse. Então a igreja tinha que ser mais livre, né, do Estado. Então muitos eram não conformistas e separatistas, tá? Uma visão congregacionalista. A congregação é que deve ter autonomia sobre os rumos da própria igreja e não o Estado, tá? Aí eles tinham essa visão, por isso que fugiram para a Holanda, e quando chegam na Holanda foram impactados com o pensamento arminiano de Jacob e Arminius, né? E foram também mudando a sua visão sobre batismo e começaram a batizar somente a partir, ali no início foram até adultos mesmo que se batizaram, né? Com o passar do tempo as igrejas foram adaptando, né? Como nós, por exemplo, batizamos a partir de 8 anos com o consentimento dos pais, desde que as crianças tenham uma consciência já do que é salvação, do que é pecado, do porquê precisam de Cristo para serem salvas, e seja voluntário, essa confissão de fé seja real
né? E os pais acompanhando isso. Aí sim, caso contrário, não também, tá? Bom, aí eles voltam da Inglaterra, eles voltam da Holanda para a Inglaterra, tá? E quando eles voltam, eles já voltam com uma visão mais batista, né? Essa visão, aí começa a partir daí, eles ainda não se chamavam batistas, mas a partir daí é o início desse movimento batista. E é interessante porque vai ter movimento batista lá na Holanda, que da Holanda já vão para outro lugar com essa visão, para outros países, você entendeu? Os ingleses vão voltar para cá, vão crescer na Inglaterra com esse movimento, e da Inglaterra vão para outros lugares, aí você já vê que já não é mais um grupo batista, aí você perde, você já não sabe mais, queridos. Alguns você consegue, ó, esse aqui vieram os missionários holandeses, batistas. Ó, esses daqui vieram, essa igreja vamos colocar aqui, essa igreja na Espanha é uma igreja batista que surgiu da Holanda, veio da Holanda. Ah, essa aqui é uma igreja batista na França, mas que teve origem com o pessoal de um grupo batista que saiu lá da Inglaterra. Você entendeu? Ah, não, esse aqui era um grupo batista que já saiu lá da Escócia. Então já vai perdendo, assim, não é uma igreja centralizada. Por quê? Porque com essa visão de separação da igreja, os batistas também têm uma visão de que cada igreja, cada congregação, cada igreja local, ela é autônoma. Tá entendendo? Ela não responde a uma sede regional, a um presidente regional, a um episcopado. Para você ser batista e falar assim, eu sou batista, você tem que ter 3 coisas importantes. Tá? Que é característico da formação inicial batista. Você pode até falar, somos mais ou menos batistas, tal. Mas para você ser batista, você tem que ter, primeiro, você tem que, 2 coisas, 2 pontos pelo menos, 2 pontos fundamentais, 3. A Bíblia como regra de fé e prática, a única regra de fé e prática, a Bíblia, ou seja, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Esse aqui, primeiro conceito. Segundo conceito, você tem que batizar somente aqueles que podem responder à fé de forma consciente e voluntária. Então não pode batizar crianças. E terceiro, sua igreja tem que ter autonomia. A igreja local tem que ter autonomia e não estar presa em nenhuma outra igreja. Tá bom? E normalmente, a igreja tem uma assembleia, tá? Onde, lógico, tem um pastor que dirige essa igreja, obviamente, mas tudo que o pastor vai fazer em relação à igreja, aos rumos da igreja, se compra terreno, se vende terreno, se guarda dinheiro, se faz agenda, é aberto à assembleia, e a assembleia participa e vota nas decisões, tá? Não é tomada decisão somente por um pequeno grupo, ou fechado, ou o pastor determina tudo, não. Tem que ter isso. Em alguns pontos da parte ministerial, o pastor, sim, ele vai ter uma palavra e a palavra pastoral. Aí sim. Mas no que diz respeito à administração da igreja, os rumos da igreja, a Assembleia Geral, ela delibera sobre essas questões. Ok? Então, fique assim bem claro. Isso é ser batista. Olhando para a origem, tá? E olha lá, né, por imersão é uma coisa que vai aparecer depois. Porque inicialmente, lá no século XVII, o grupo de Thomas Helwys e John Smith, inicialmente eles batizam por aspersão, por efusão, que é derramamento de água na cabeça. Eles ainda não batizavam por imersão, tá? É só mais adiante que de alguns grupos batistas, inclusive o grupo, né, que veio, que deu continuidade ao trabalho de Thomas Helwys e John Smith. Esse grupo mesmo, mais adiante, eles vão decidir pelo batismo por imersão, tá? E aí, esse batismo por imersão vai ser uma ideia que vai crescer também entre vários grupos batistas, tá? Bom, pessoal, ficou claro? Então é isso. Esse é o primeiro grupo batista da história, tá bom? Mas 30 anos depois, 25 anos depois desse episódio... Ah, aliás, deixa eu falar... Thomas Helwys, ele vai se separar de John Smith em algum momento, os dois vão caminhar de lado opostos, né? O Thomas Helwys vai continuar firme nas suas convicções, e o Thomas Helwys, lógico, ele vai cometer também algumas gafes teológicas, vai acontecer, quem nunca, né?
Mas ele leva adiante o seu trabalho, o seu grupo vai crescendo, o pensamento vai sendo difundido. E em 1611 ele faz o que nós conhecemos hoje historicamente, pode ser que haja outras, mas historicamente falando, é a primeira declaração de fé batista do mundo, que se conheça. É uma declaração do grupo de Thomas Helwys na Inglaterra, de 1611. Tá? Então tem, se eu não me engano, 27 itens, né? Inclusive é essa declaração de fé que nós utilizamos de modo simbólico, né, histórico, nas nossas normas de fé e prática, na nossa declaração de fé da igreja. Então nós temos a declaração de fé de 1611, que foi a primeira declaração de fé de modo simbólico, tá? Para a nossa Igreja Batista Fraternidade. Nós temos essa, lá nos nossos documentos, essa declaração de fé de Thomas Helwys, ok? Desse grupo. Bom, depois ele vai ser preso e acho que vai ficar 7 anos preso até sua morte, porque o Estado ficou muito bravo, né? A igreja na Inglaterra ficou muito brava e prendeu Thomas Helwys e outros líderes, mas não conseguiu parar esse movimento, que cresceu, deu fruto na Inglaterra e deu fruto em outros lugares. Só que aí, que nem eu falei, tem um monte de grupos batistas. Esse aqui é o que a gente considera talvez o primeiro, entre aspas, porque lá na Holanda ficaram várias pessoas já com esse pensamento batista e de lá foram para outros lugares. Então nós não... Você entendeu? É aí que se perde. Os grupos batistas são muitos. É que esse aqui é o que a gente consegue ver historicamente por conta da primeira declaração de fé batista que apareceu no mundo, que se tem conhecimento, de 1611. Então ela tem uma coisa assim mais, de certa forma, uma linha histórica que você consegue, pelo menos, falar, ó, isso aqui foi o primeiro grupo que se reconhece realmente como um grupo batista, uma identidade batista realmente declarada, tá bom? Mas tinha outros grupos, tá? Inclusive, 30 anos depois, né, ou 20 anos depois disso aqui, dessa declaração de fé, vai surgir na própria Inglaterra, né, 20 anos depois mais ou menos, na própria Inglaterra também, né, em Londres, vai surgir um movimento batista, né, que não está ligado a esse grupo aqui. Um outro movimento batista que vai ser um movimento batista calvinista, né, calvinista, que vão fazer também uma outra declaração de fé, uma declaração de fé batista, mais calvinista, em 1644, e vão fazendo algumas reformulações até ter em 1689 a sua definitiva declaração de fé, de 1689, que é seguida até hoje, né, pelos batistas que são batistas calvinistas, tá? Inclusive, Charles Spurgeon usou, né, essa confissão de fé batista de 1689. Então, você vê que aí você já encontra dois grupos fortes, né? Os arminianos, conhecidos como batistas gerais, e os calvinistas, conhecidos como batistas particulares. Só aí você já vê dois grupos que nasceram no mesmo país, mas não são o mesmo grupo, tá? E fora os da Holanda, fora de outros lugares que a gente não tem ideia. Então, queridos, tem muitos grupos batistas, tá? Talvez alguns consigam traçar uma linha histórica até seu passado, mas nem todos conseguem, tá bom? Tem uma definição exata de 100 anos atrás, da onde vieram exatamente, de 200 anos atrás, da onde surgiu, como surgiu, se tem uma ligação direta com o grupo de Thomas Helwys, se tem uma ligação direta com os batistas de Londres, ou os holandeses, nem todos conseguem descobrir essa origem, tá? Então que fique claro. Bom, aí... Pessoal, chegaram os batistas, né, começaram a investir em missões, foram para vários lugares do mundo, né, e tem a identidade batista, tá bom? Aqui no Brasil mesmo, se você for ver, tem aqueles grupos batistas, né, que chegaram, cresceram aqui, implantaram igrejas em vários lugares, cidades e estados do Brasil, né, e depois, né, de haver um bom número de igrejas, eles começaram a Convenção Batista Brasileira. A convenção, ela não tira a autonomia das igrejas, tá? Mas ela serve para unir essas igrejas em cooperação entre si, né? Fazendo parte de uma mesma visão, compartilhando a mesma visão, então forma-se uma convenção, que ajuda essa igreja a ter um direcionamento para fazer missões,
ajudar no crescimento, na evangelização, etc. Produzir material bíblico, revistas de escola bíblica, essas coisas, tá bom? Encontros de pastores, promover a comunhão entre os batistas, para isso que serve uma convenção, tá bom? E dar orientação jurídica às igrejas, né, quando necessário. Então, só aqui no Brasil tem um monte de convenção, cara. Nós temos a Convenção Batista Brasileira, que acredito que foi a primeira aqui no Brasil, mas dela saiu um grupo batista, inclusive com o pastor Ernesto Nini, e formou a Igreja Batista Nacional, que hoje tem a Convenção Batista Nacional. Aí saiu outro grupo, né, e formaram a Convenção Batista Reformada. Pessoal, enfim, tem grupos batistas para todo lado. Aí tem um outro pessoal, que eu não sei da origem exatamente, porque eu não pesquisei todos, não. Mas tem o pessoal da Convenção Batista Independente, que é a CIB, né? Olha quantas convenções eu já falei aqui. Aí nós temos os batistas livres. Os batistas livres não saíram da Convenção Batista Brasileira, das igrejas que estavam ligadas à Convenção Batista Brasileira. Não se desligaram de lá para começar um outro movimento, de forma nenhuma. Os batistas livres, aqui no Brasil, que estão, por exemplo, são resultado de um grupo de missionários que veio, sei lá de onde, porque eu não pesquisei exatamente, mas veio de um outro lugar e formou a Igreja Arminiana, por isso que chama Igreja Batista Livre, a Igreja Batista do Livre-Arbítrio, né? Aquelas igrejas que têm a liberdade, né? O livre-arbítrio, não uma visão reformada calvinista. Eles começaram um trabalho em Campinas, Jundiaí, e não tem nada a ver com a origem dessas batistas aqui da Convenção Brasileira. Aí nós temos outros batistas, temos a Igreja Batista, que são grandes, fortes no Brasil, Batista Regular, né? Batista Pioneira, rapaz, tem um monte de batista. E aí tem Batista da Lagoinha, né? Batista da Lagoinha, e nós somos uma igreja batista autônoma, tá? A Igreja Batista Fraternidade, tá certo? Como começou a nossa história? Bom, eu fui pastor de uma igreja chamada Brasil para Cristo, uma igreja bem conhecida aqui no Brasil, né? E tem igrejas no exterior também. E eu fui pastor lá ordenado por 14 anos, pastor ordenado por 14 anos, né? Tive o privilégio de, pelo Brasil para Cristo, iniciar 2 igrejas. Uma delas fiquei como auxiliar, né? Pastor auxiliar, auxiliar de culto, e na outra eu fui o pastor titular, pastor dirigente, né? O plantador da igreja com um grupo, o plantador e pastor desse grupo. E fiquei lá por 9 anos pastoreando essa igreja. E graças a Deus está lá até hoje dando fruto. Graças a Deus por isso. Bom, mas, queridos, o que acontece? Em 2020, se não me engano, eu fui fazer uma pós-graduação, né? Na Faculdade Batista do Paraná, a Fabapar. E lá na Fabapar eu tive um aprofundamento, eu fiz um ano, né, de especialização em teologia sistemática. Faculdade Batista do Paraná. E lá eu tive um encontro com muitos pastores batistas, professores, e assim, queridos, eu me envolvi muito com a visão batista e tudo mais, né? E, inclusive, fui estudar teologia sistemática, né? Bem mergulhando, assim, numa teologia mais batista, né? E de lá, depois dessa formação, meu coração já inclinou-se, né, a caminhar com o movimento batista. Inicialmente, eu tinha a ideia de sair do Brasil para Cristo e me unir a um grupo batista para trabalhar com um pastor amigo. E me dedicar um período ao seminário, né, lecionando teologia em algumas áreas. Mas daí Deus mudou os rumos, porque tem um amigo, pastor Daniel Viotto, que é esse aí que você está vendo na foto. Ele estava já há quase 9 anos com sua família, né, na Igreja Batista do Pan-Americano. Eles estavam lá, e ele lá era seminarista, tá certo? Estava esperando um concílio, né, para ser aprovado aí como pastor lá. Mas enquanto ele aguardava, ele estava em oração, né, também, para ver se Deus queria aquilo, que era o momento, ou se tinha um outro caminho a ser tomado, né? Eles tinham até um projeto do coração de levar para a Assembleia para iniciar um ponto de pregação ou uma nova congregação batista com o apoio da igreja lá. Era o que passava no pensamento deles, e eles estavam orando. Mas foi quando um dia em oração, Deus colocou no meu coração para eu ligar para esse irmão, né, o Daniel Viotto.
E eu liguei para ele e falei para ele o que estava acontecendo. Deus pôs no meu coração de iniciar um trabalho. Eu fui impactado com o movimento batista, eu estou pensando em ir por meio do batista, mas Deus, né, está trabalhando no meu coração para eu começar uma igreja, começar um trabalho diferente. E com a nossa própria visão de igreja local, obviamente, né? Porque cada igreja batista, ela tem os princípios batistas, mas ela é autônoma no seu trabalho, a sua visão de trabalho, tá? E Deus me deu uma visão de trabalho. E eu liguei para o pastor Vioto, que na época era seminarista lá na Batista. Ele falou com a sua família, orou, e aí ele e mais 2 famílias decidiram vir com a gente. Então, 3 famílias se reuniram, se despediram da Igreja Batista Pan-Americana, saíram lá debaixo da bênção. Eu saí debaixo da bênção, né, do Brasil para Cristo, já com uma visão mais batista, devido à experiência com os batistas na faculdade, e nos unimos, tá? E começamos então, né, em agosto, aqui na minha casa, tá aí a foto, né, aí na minha casa, começamos então o primeiro encontro daquilo que seria a Igreja Batista Fraternidade. Isso foi em agosto de 2022, tá vendo? E aí, irmãos, foi tão rápida a coisa, Deus colocou as mãos e abençoou, que em setembro de 2022, nós já alugamos um salão e começamos nosso primeiro culto lá, sem nada, só com cadeira e um púlpito. E começamos nosso primeiro culto lá, queridos. E aí Deus foi enviando recursos, enviando pessoas, e tá chegando gente, e nós estamos trabalhando na evangelização, na oração, no ensino. E hoje, né, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2023, nós já vamos completar daqui a pouco quase 1 ano e meio de igreja lá, tá? É uma bênção. Igreja Batista Fraternidade, que eu já fiz o convite para vocês aí no início do vídeo, tá bom? Bom, essa foi a nossa origem, tá? Eu recebi aí a titulação, nomeação pastoral em assembleia, aprovado pela assembleia como pastor titular da igreja, tá certo? Também, né, lógico, como pastor titular, assumo a posição de presidente da diretoria da igreja, tá certo? Depois, né, em novembro de 2022, nós fizemos a ordenação do pastor Vioto, né? Ele hoje é nosso pastor adjunto, pastor auxiliar da igreja. Ele está aí, ó, na foto, ó. E quem orou por ele aí junto comigo, né, na ordenação, a Assembleia aprovou, tá? A Assembleia aprovou. Nós colocamos as mãos, como diz a Bíblia, e ordenamos ele ao ministério da palavra, ministério pastoral. Então tá aí o pastor Paulo da Batista Pan-Americana, né? Tá aí o pastor, tá eu, né? Eu aí, né, na foto também orando. E o pastor Fabrício Costa da Batista Remissão. Nós 3 aí orando aí pelo pastor Vioto, né? E ordenando ele ao ministério, tá bom? E aí é isso, a igreja, né, essas 3 famílias vieram junto com o pastor Vioto, né? Aliás, o pastor Vioto é parte dessas 3 famílias que vieram juntos, da Batista. Então, foi um grupo batista que se uniu a mim com a visão batista, e vieram alguns outros irmãos nos ajudar. E daí foi chegando gente, e nós temos alcançado vidas, e Deus tem dado graça, a igreja está em crescimento, tá bom? Essa é a história da Igreja Batista Fraternidade, tá? Mais uma igreja batista ampliando a visão batista, né? E sendo uma bênção para o reino de Deus, tá bom? Nós somos uma igreja continuista, ou seja, nós somos carismáticos, não somos pentecostais, porque nós temos uma questão sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Para nós falar em língua não é evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Mas nós queremos que todo crente é batizado com o Espírito Santo, mas nós buscamos os dons espirituais. Então nós queremos na atualização, na atualidade dos dons, línguas, revelação, tá? Embora tudo isso deve ser muito bem equilibrado e analisado pelas Escrituras, que é a profunda, real e principal revelação de Deus para nós, a Bíblia, ok? A verdadeira profecia. Então, tudo o que acontece na igreja é analisado, né, pelas Escrituras. Inclusive, né, nós temos aí, eu tenho um vídeo, né, que diz por que eu não sou cessacionista, e eu explico aí, tá bom? Bom, queridos, na sequência, eu vou deixar para vocês algumas imagens de livros que você pode conhecer, né, para você conhecer um pouco da história batista,
alguns livros, tá? Que é interessante. E você pode procurar também... eu vou deixar umas imagens da nossa igreja, tá bom? Dos cultos da nossa igreja, algumas imagens aí, eu vou deixar aí, inclusive o louvor, do grupo de louvor da igreja. Vou deixar agora na sequência para vocês, tá bom? Só contando um pouquinho para vocês da formação dos batistas e da nossa história em particular aqui na região de Laranjeiras, Caieiras. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fica vendo as fotos aí na sequência. Bom, pessoal, antes de você ver alguns versículos que nós vamos deixar aqui, alguns versículos bíblicos que falam sobre o porquê, né, nós adotamos o credo batismo, de deixar também um pequeno texto mostrando o que é ser batista e quais os princípios batistas, e também deixar aí as imagens da nossa Igreja Batista Fraternidade. Quero dizer que nós, aqui da Batista Fraternidade, fazemos parte de uma rede de cooperação batista. Essa rede de cooperação se dá entre igrejas batistas autônomas, no sentido de que não estão ligados a estas grandes convenções que eu citei aqui no vídeo, tá bom? Mas nós, da Batista Fraternidade, estamos ligados à UIBA, União das Igrejas Batistas Autônomas, ok? Nós temos aí um endereço digital para você conhecer mais, tá? E você quer saber mais? Você é uma igreja batista autônoma? Quer saber como é que funciona essa rede de cooperação para fazer parte? Tem aí o meu número, né? Aliás, o número da Batista Fraternidade está aí, o número que você pode enviar um WhatsApp, tirando suas dúvidas, você que é líder de uma dessas igrejas, e pode conhecer e saber mais como que é, né, essa rede de cooperação, se caso você tiver interesse em saber ou até mesmo fazer parte, tá bom? Então é isso, não caminhamos a sós, não caminhamos sozinhos. Deus abençoe vocês, um abraço. É isso aí, pessoal, mas antes de eu colocar aqui a sequência com imagens da igreja, com textos bíblicos, ok? Eu quero primeiro mostrar para vocês aqui esse livro que eu, na verdade, só tenho em PDF, né? Só tem em PDF, que é a história dos batistas, certo? História dos batistas do John Christian, que foi professor de história da igreja, já descansa no Senhor, né? Um irmão que já dorme no Senhor, mas ele foi professor do Instituto Bíblico Batista em New Orleans, tá? Esse livro aqui você vai encontrar em PDF na internet facilmente, tá? Esse aqui é o volume 1. Só quero mostrar para vocês rapidinho o prefácio, a introdução, tá certo? Uma história dos batistas, tá? Com alguns relatos e as suas principais práticas. Quero só colocar aqui algo muito importante, aquilo que eu vinha falando lá no começo, né? E eu vou ler aqui para vocês o prefácio do livro. Tá vendo aqui o prefácio? Se der, eu coloco as imagens de alguns trechos aí que eu estiver lendo. Eu posso colocar alguns trechos enquanto eu leio, ok? Mas só para você entender, escuta bem isso. Aquilo que eu já falava no início do vídeo. Na tentativa de escrever uma história dos batistas, ninguém está mais ciente dos constrangimentos que cercam o assunto do que este autor. Esses embaraços surgem de muitas fontes. Estamos longe de muitas circunstâncias sob pesquisa. As representações dos batistas eram muitas vezes feitas por inimigos que não tinham escrúpulo, quando esse curso se adequava ao seu propósito, para destruir o caráter, e, portanto, o testemunho de tais fontes deve ser recebido com discriminação
e muita permissão para muitas declarações. Em alguns casos foram feitas tentativas vigilantes e sustentadas para destruir todos os documentos relacionados a estas pessoas. O material que restou está espalhado por muitas bibliotecas e arquivos. Em muitos países, bibliotecas e arquivos, e em muitos países, e nem sempre é facilmente acessível. Muitas vezes, por causa das perseguições, os batistas estavam muito mais interessados em se esconder do que em dar conta de si mesmos ou de seu paradeiro. Estavam espalhados por muitos países, escuta isso, estavam espalhados por muitos países, na cidade e na caverna, pois podiam encontrar um local de ocultação e frequentemente eram chamados por nomes diferentes por seus inimigos, o que é muito confuso. No entanto, é uma história real e certa que eles têm. Vale a pena contar e preservar. Então aqui você vê que vai justamente em direção àquilo que eu já falava para vocês, né? Que é difícil você bater o martelo e dizer, só tem esses dois grupos aqui. Só conhecemos a igreja, uma igreja que surge na Holanda, ou duas, só conhecemos aqui a de Londres, aliás, os dois grupos batistas da Inglaterra, e aí uma comunidade que saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, e as pessoas querem traçar isso como se fosse só eles, esses grupos identificados como os únicos batistas. E aqui que temos que bater o martelo e definir. Não, eles não foram os únicos grupos batistas, eles são os identificados, mas certamente não são os únicos. Temos muitos grupos batistas que surgiram, não desses históricos, entendeu? Não desses históricos. Não é possível traçar, é isso que eu quero dizer, é a linha de todas as igrejas batistas que existem no mundo. Tá? Muitos grupos batistas surgiram e até usaram outros nomes, como diz aqui o documento muito claramente, e que são batistas mesmo, grupos batistas, mas que não tem nada de história relatado sobre eles, porque eles tinham muitas perseguições, né? O primeiro século, desde o surgimento do movimento batista, como eu falei no começo, é uma perseguição atrás da outra, que não dava sequer para documentar alguma coisa, né? E hoje esses documentos são espalhados para tudo quanto é lado. Então, é difícil você definir o surgimento e a origem de todos os batistas. Você está entendendo? Aí eu continuo lendo aqui, ó. Deve-se ter em mente que existem muitas fontes da história da igreja, e em termos gerais temos o leste e o oeste, e a falta de discriminação dessas fontes, tá certo? São fontes que muitas vezes não são nem identificadas de onde vem, né? E frequentemente há um esforço para tratar as igrejas orientais e ocidentais como idênticas, e isso causou um problema, causou uma confusão, é o que ele está escrevendo aqui. Um entendimento correto dessas fontes esclarecerá muitos cantos escuros, tá certo? E aí ele vai colocando aqui que é verdade que os valdenses se originaram no Ocidente e os paulicanos no Oriente, e que eles tinham uma história diferente. Nos séculos posteriores, eles entraram em contato um com o outro, mas na origem eram diversos. Qualquer esforço para tratá-los como uma única pessoa é enganoso. Na minha opinião, ambas as partes eram batistas. Tá vendo só? Ele retrocede esse movimento batista, né? Um pouco mais para trás ainda do que o período histórico datado, tá certo? Como os batistas se organizaram lá no século 17. Então aqui ele já vai um pouco mais atrás ainda, mostrando que já havia um movimento que vinha lá de trás, que já era raízes do movimento batista. Vou continuar a leitura, só para você entender. A pergunta foi feita com frequência:
Todos os partidos antigos foram mencionados nestas páginas de acordo absoluto ou substancial com todas as doutrinas e costumes dos batistas modernos? A pergunta pode ser respondida com precisão infalível. A resposta é: certamente não. Também não há nada de estranho na resposta. É conhecido que batistas, menonitas, quakers, em sua história têm muito em comum. Mas, embora concordem em muitos aspectos, existem diferenças essenciais. Mas existem também diferenças marcantes entre os batistas modernos. Tá vendo só? Mesmo um exame superficial das visões e costumes dos batistas russos, ingleses e americanos revelaria a um observador esse fato. Não precisamos ir além da história dos batistas americanos para um exemplo convincente. A princípio, as doutrinas arminianas predominaram amplamente neste país. Numa data posterior, os princípios calvinistas prevaleceram. Muitas vezes, as mesmas pessoas mudaram de opinião. Muitos dos batistas na Virgínia eram arminianos. Depois que passaram para Kentucky, alguns deles se tornaram calvinistas rígidos. Hoje, dentro da denominação batista, existem pessoas, sem dúvida, muitas igrejas que são arminianas. Há outras pessoas e igrejas que são calvinistas. Também existem unitaristas, críticos e evangélicos, todos batistas. Quem tem uma mente para estas coisas pode ampliar essas diferenças em uma extensão indefinida. E há outras pessoas e igrejas que também formam grupos calvinistas. Razões adequadas podem ser atribuídas para tudo isso. Os batistas nunca tiveram um credo comum. E é igualmente verdade que nunca reconheceram nenhum credo autoritário. Eles não desejam esse padrão. Sua atitude em relação à liberdade de expressão, liberdade de consciência, permitiu e encorajou a maior latitude de opiniões. No entanto, nenhum de nós gostaria de aumentar as diferenças, que já existem. Quem parar aqui teria apenas um entendimento superficial da história e da política dos batistas. Seus laços de organização são tão esbeltos, seu governo de natureza tão democrática, sua independência tão universal, que foi uma maravilha para alguns historiadores e um mistério inexplicável para aqueles que não entenderam a sua genialidade. Como mantiveram sua homogeneidade e solidariedade, mas mantendo sempre a autoridade absoluta e incondicional das Escrituras como regra única regra de fé e prática em assuntos religiosos. Eles tiveram com eles desde o início uma poderosa prevenção ao erro e um corretivo específico quando houve uma aberração da verdade. Todas estas coisas e muito mais devem ser levadas em consideração quando consideramos as várias partes e pessoas discutidas nas páginas desta história. Esses partidos foram perseguidos, dispersos e frequentemente segregados. Eles moravam em terras diferentes e frequentemente não tinham a oportunidade de comparar anotações. Havia grandes controvérsias e frequentemente novas estradas deveriam ser abertas. Problemas doutrinários complexos a serem resolvidos e perguntas complicadas a serem ajustadas. Na insistência em alguma grande doutrina, pode ter acontecido que outra doutrina de importância igual ou relativa não tenha sustentado sua posição apropriada por um tempo. Às vezes, opiniões erradas eram mantidas, falsas doutrinas introduzidas e defendidas. Sempre deve-se fazer muita concessão, especialmente ao considerar as visões doutrinárias dos batistas, pelo fato de sermos frequentemente gratos a um inimigo zeloso e preconceituoso
por grande parte de nossas informações. Não é seguro, sem apoio, confiar em tais testemunhos. Veja, a surpresa, no entanto, não é que houvesse variações nessas condições diversas, mas que poderia haver alguma homogeneidade ou unidade. Através de todas as variações, no entanto, houve uma insistência em algumas grandes verdades fundamentais. Já apareceu a necessidade vital de uma vida regenerada, uma igreja pura e separada dos ímpios, batismo somente dos crentes, se contrapondo ao pedobatismo, né? Uma forma simples de governo de igreja, o direito de liberdade de expressão e a autoridade permanente e suprema das Escrituras. Qualquer que tenham sido as variações em qualquer outra destas partes, sobre os assuntos acima ou afins, a voz dos batistas soou clara e distinta. Então são esses pontos aqui que ele coloca, que demonstra quem são realmente os batistas, ok? Esses pontos aqui, crer nesses itens aqui que eu acabei de falar agora. O testemunho aqui registrado, estou lendo para vocês, tá? O testemunho aqui registrado foi retirado de muitas fontes. Não duvido que a pesquisa diligente revele fatos adicionais do mais alto valor. De fato, tem um grande acúmulo de material que se estenderia a vários volumes. Na minha opinião, uma comissão deveria ser nomeada com amplos meios para fazer uma pesquisa minuciosa nos arquivos da Europa. Estou bem ciente das imperfeições deste livro, mas ele apresenta muitos dados nunca antes encontrados em uma história batista. Eu segui o método científico de investigação, deixei os fatos falarem por si mesmos. Não tenho dúvidas que houve uma sucessão histórica de batistas desde os dias de Cristo até os dias atuais. Aí ele já mostra que sempre ele aqui acredita, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo? Ele aqui, esse autor, ele acredita que sempre teve uma inspiração, né, batista, que vem lá dos tempos de Cristo, do século I até os dias de hoje, tá? E ele diz assim: é preciso lembrar que os batistas foram encontrados, escuta isso agora, é preciso lembrar que os batistas foram encontrados em quase todos os cantos da Europa. Quando encontrei uma conexão entre um corpo e outro, esse fato é afirmado, mas quando nenhum relacionamento era aparente, não tentei fabricá-lo. Tá entendendo? Ele diz que tentou ligar um grupo, o nascimento de uma comunidade batista com outras existentes, e ele não encontrou. Então algum grupo já estava lá, né? Antes, só não foi identificado. É isso que eu estava falando no começo do vídeo, para mostrar, pessoal, que a gente aqui não está fazendo um vídeo sem ter uma base de autores, de pesquisadores, tá? Não é tirado da nossa cabeça. É que é estranho, né? Algumas pessoas surgem para falar que os batistas só são aqueles identificados na história que surgiram ali na Inglaterra, na Holanda, aí a comunidade que surgiu nos Estados Unidos e mandou missionários para a América, e outros que foram fazer trabalho na Rússia. Aí fica assim, parecendo que todo o movimento batista surgiu dali, o resto é dissidente, o resto que surgiu de divisões. E eu estou mostrando aqui, inclusive sustentando agora através desse autor, né, John Christian, né, que já foi encontrado batistas em toda a Europa, em vários lugares, sem conexão nenhuma entre aquelas igrejas ali, né, uma comunidade ou outra. Não surgiu pela atuação de outra igreja batista formada, mas já existiam ali antes mesmo daquela, ou no mesmo período, não se sabe. Tá certo? Ele diz: não vou tentar inventar história, né? A honestidade direta é o único caminho a seguir, diz ele. Felizmente, porém, todos os fatos adicionais descobertos só tornam essas conexões prováveis em todos os casos, né? Eu tenho uma atitude expectante em relação ao futuro e saúdo de coração todas as investigações, pois
a verdade não tem nada a temer da luz. Aí ele termina aqui o seu prefácio, tá bom? É isso, pessoal, só para complementar aí, tá? Você acha esse livro em PDF, facinho, tá? Acho que é de livre publicação, porque é uma herança de uma pesquisa histórica batista, então é disponibilizado ao público em geral, tá bom? Gratuitamente, tá? É isso. Agora, na sequência, sim, vamos ver aí os vídeos da igreja e os textos que afirmam, né, que a gente se sustenta para manter o posicionamento do credo batismo, tá? E outras coisas aí que a gente vai colocar aí também, dicas de livros. No final você vai ver aí livros que você pode também utilizar para fazer pesquisas. Deus abençoe, obrigado aí, até a próxima. Queira assentar-se.